Bom, oficialmente, então, agora gravando, boa noite, pessoal. Super animado, feliz, contente, alegre de poder estar aqui e não só de estar aqui agora, mas de estar acompanhando tudo isso que tem acontecido durante todas as 5 semanas, né? E, cara, essa jornada tem sido muito abençoadora. Eu sou muito abençoado em ver todas as segundas e ver a galera engajada e comentando. E, gente, tem sido sensacional. É um tempo de muito crescimento mesmo da nossa igreja, como família, de amadurecimento. E tudo isso nos dá base para a gente receber mais pessoas, com todo amor, com todo carinho, explicando a verdade para que elas conheçam esse Deus, sabe? E eu acho que o propósito hoje é esse, conhecer mais a Deus, assim como todos os outros dias, né? Mas com uma ênfase que eu acho que é da gente pensar no Deus criador da natureza, né? Nós somos partes de tudo isso, a gente já falou sobre o homem no encontro retrasado, né? Uhum. Na terceira pergunta, mas hoje a gente Não, segue a gente tá na perguntando, quinta hoje. isso, Na mas quarta. na terceira a gente falou Sobre a sobre, Trindade. sobre a Trindade. Não, então É não foi bom na que última que foi sobre o homem? foi sobre o homem na Então na última. última, é isso Coisa boa que mesmo. tu tá Então acompanhando, tá. né, Gui? Não, tô acompanhando, só troquei aí, só um pouquinho. Tô brincando. Mas hoje a gente segue falando disso, né? Falando de um Deus criador, mas a gente vai dar essa ênfase então para as demais coisas da natureza, né? Que não o homem, que é o ápice da natureza, né? Mas então a pergunta tá aí: o que mais Deus criou? E a gente já relembrou um pouco aí, eu coloquei para vocês aí as nossas outras perguntas. Qual é a nossa única esperança na vida e na Ô, morte? Dani, tu coloca a apresentação pra gente? Ah, Muito sim, obrigado. não estava aí na apresentação. Coloquei as demais perguntas, então. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Quem é Deus? E a gente vai ver que o nosso assunto hoje, sobre o que mais Deus criou, ele responde muito de quem é Deus, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que a natureza revela o Criador, né? E atributos do Criador, né? O Tavinho falou dos atributos comunicáveis e não comunicáveis, e a gente vai ver que a natureza transmite, não, revela algum desses atributos, né? Muito bom. A outra pergunta, quantas pessoas existem em Deus e a Trindade também, né? Revela muito sobre Deus. Deus é triuno, né? E como e por que Deus nos criou. E a gente falou sobre o homem glorificar a Deus e a gente vai ver que a natureza também manifesta a glória de Deus, né? Todos nós, tudo que existe, existe para a honra e para a glória desse Deus, né? Que Muito a bom. gente vai ver que o tamanho desse Deus, a gente não consegue compreender na nossa mente. E ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é um Deus imanente, ele é um Deus que se faz presente. Isso é fantástico, isso é fantástico. Esses paradoxos de Deus são lindos, são lindos. Eu acho que o paradoxo que eu mais gosto de Deus é quanto mais a gente conhece ele, vai se aprofundando em quem Deus é, mais vontade a gente tem de querer conhecer ainda mais. Sim, Porque é. cara, o mais louco é que a gente descobre que a gente não conhece e a gente Uhum. quer seguir procurando conhecer. É um Exatamente. negócio que atrai, né? É E a muito gente vai bom. falar sobre isso hoje até, né? Parece que dentro de todo ser humano tem algo que nos atrai para essa eternidade, para esse algo mais, para esse sentido da vida, esse vazio dentro do ser humano. Isso é muito legal. Muito Isso é muito bom. legal. Muito bom, Gui. Mas vamos lá. A resposta, então, que o catecismo apresenta para nós, para a pergunta o que mais Deus criou, ele vai dizer assim: Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra e toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob o seu amoroso governo. E vicejava aí florescia, crescia, amadurecia, melhorava, né? Nesse sentido, não que Deus não criou as coisas boas, mas as coisas foram criadas com uma potencialidade que Deus colocou lá para serem melhores ainda, né? Muito O, bom. o homem, ele, a partir daquilo que Deus já havia criado, dada essa capacidade por Deus de criatividade, de inventividade, de lógica, ele melhora as coisas. Não é que ele faz mais do que Deus, mas já estava tudo lá. Deus criou com toda essa potencialidade na criação, Muito bom. inclusive na natureza. Então essas coisas floresciam, amadureciam, vicejavam, como é o termo que ele usa aí, né? Essa Uh, possibilidade das coisas avançarem ainda mais, né? sim, sim. E Deus delegou ao homem essa responsabilidade de avançar no sentido de elaborar ainda mais aquilo que Deus criou, inventar coisas novas dentro dessa potencialidade que Deus já havia colocado tanto na Uhum. natureza como no homem, né? Isso é muito Isso é legal. muito. É incrível, né? É muito Magnífico. massa, Porque cara. Deus. Através do seu poder. E ali no relato de Gênesis,
de forma narrativa, mas também poética. Ele descreve que ele criou pela sua palavra, né? Ele vai falando e as coisas vão sendo geradas. E eu lembrei que eu tô lendo até com o Tito, o príncipe... o primeiro das Crônicas de Nárnia, agora me fugiu o nome. O Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago. Mago. Tô lendo com o Tito. E aí tem um dos capítulos lá, eles vão parar numa terra escura, onde não tem nada, e aí eles começam a ouvir uma canção, e é o Aslan, o leão, cantando, cara, e as coisas vão sendo... Cara, exatamente, cara, eu choro também. Eu choro É muito bom, cara, é muito lindo, bom. é muito lindo. Deus criando as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, isso é fantástico, isso é fantástico. Mas vamos lá, uma coisa que eu quero destacar aqui pra gente também, é que aqui fala que tudo era muito bom, e de fato tudo era muito bom. E as coisas continuam sendo boas, mas a gente precisa lembrar que as coisas foram contaminadas e manchadas pela queda, né? Isso não significa que as coisas se tornaram absolutamente más, mas que a gente encontra problemas agora, né? A gente vê que Deus amaldiçoa a terra começa a gerar abrolhos, espinhos e cardos, o trabalho do homem se tornou algo penoso, que não era para ser assim, né? Então, mas ainda assim, a gente encontra na natureza e na criação, e a Bíblia fala disso mesmo depois da queda, que a natureza continua revelando, a natureza continua sendo algo bom e continua revelando esse Criador. Então não era só antes da queda era muito mais esplendoroso, que a gente não consegue imaginar como que é, mas ainda assim, mesmo depois da queda, ainda existe a glória de Deus manifesta na natureza. Eu acho que entra muito aquele texto que fala sobre que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Muito bom, né? Muito bom. Esse texto é muito legal. Porque a queda foi uma coisa tão brutal, assim, o pecado, que a natureza sofreu junto com a gente. Sofreu. E está aguardando que nós, como filhos de Deus, a gente manifeste e volte a essa ideia que tu falou do Jardim do Éden, certamente, de fazer as coisas vicejarem de vida novamente. Com certeza. Numa potencialidade que a gente não faz ideia de como era antes da queda, né? Tem esse lance do homem usar X% do cérebro e tal. Como é que era isso antes da queda? Quem era Adão antes da queda? Como é que funcionava a potencialidade do homem e da mulher antes da queda? A gente não faz ideia. Mas certamente é fantástico. A boa notícia é que um dia a gente vai fazer ideia. Cara, corpo glorificado, assim como Cristo é hoje, nós seremos um dia. Isso é lindo. Isso é muito bom. Eu destaquei um versículo, então, dentre os milhares que certamente deve ter, falando sobre um Deus criador, mas esse está lá em Neemias 9, versículos 5 e 6, diz assim: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Olha, não tem palavras para dizer como esse Deus é grandioso. Ultrapassa toda e qualquer palavra de louvor que eu possa encontrar na língua, e seja qual língua for. Não existem palavras para descrever quem Deus é, na sua totalidade. Não existem, né? Então, é bem legal que ele fala, ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, e aí Senhor tá em caixa alta, porque ele fala o nome de Deus, né, que é Yahweh, Javé, Jeová, depende da nossa tradução aí, né. Então, só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus. Então, num contexto dos judeus ali, é a ideia do firmamento, o céu onde voam os pássaros, e depois isso, acima disso, que é o firmamento de fato, que é o espaço, né, Sim. que é o que eles viam, as estrelas, os corpos celestes. Então é o céu e os céus dos céus. E acho que também entra nessa ideia do mundo invisível, né? De seres sobrenaturais, de coisas que a gente não consegue enxergar, mas que a Bíblia fala que existem, né? Paulo vai falar do terceiro céu, que provavelmente é esse âmbito, né? Então, é o céu que os aviões voam, que os pássaros voam, os céus dos céus, e Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então não é que o céu tem 3 andares, mas é esse plano também, né? Que esse lugar onde a eternidade é uma coisa só. Onde o mundo espiritual é mais visível, né? Acontece de uma forma mais visível. Que de certa forma, ao longo da Bíblia, a gente se depara com os profetas, às vezes, conseguindo acessar esse sendo espaço, arrebatados, né? Ou tendo visões. E é legal, a gente está falando sobre coisas que Deus criou, e interessante porque Deus também cria esse espaço sobrenatural, né? Com certeza. Cara, e essa é uma coisa que eu não abordei no assunto hoje, mas foi muito bom tu mencionar, porque, de fato, além de Deus ter criado o homem, que foi o que a gente destacou até agora, e agora vamos falar da natureza, essa questão dos seres celestiais, que a gente vê que eles sempre fazem o que a gente está falando que a natureza e o homem faz, eles glorificam a Deus. Eles falam santo, 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 soberano, tu és Deus de eternidade a eternidade. Quando os profetas têm essas visões ou são arrebatados para esse lugar, a gente não tem como saber de fato, né, como aconteceu, mas eles veem esses seres celestiais louvando a Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, né? Então é muito louco, muito louco.
Isso é muito legal. Esse aspecto da criação que eu não tinha, não vamos mencionar aqui, mas Não, foi muito bom tu lembrar, porque eles também glorificam a eu tô Deus. te Cara, atrapalhando não, aqui. de jeito nenhum, foi uma observação extremamente pertinente, né? Tá bom. Muito bom, muito bom. Acho que a gente vai falar um pouco mais de anjos mais pra frente, né? A gente Deve ter entra no assunto. alguma pergunta que vai... Com muita cautela, com muito temor, para não Claro, falar uma porque... bobagem Não, porque gigantesca. esse é um assunto, e tem muitos assuntos nesse sentido, que a Bíblia abre uma janela e quando a gente vai espiar, ela fecha. Muito boa essa Então, analogia. mas é isso mesmo, né? A gente olha o céu, parece que é assim, assim, quando a gente quer espiar um pouco mais, não, mas parece tão legal, né? Mas Deus parece que faz de propósito, para instigar em nós essa coisa pela eternidade, pelo espiritual, pela conexão com Deus, né? Muito bom. Isso é muito legal. Finalizando, ele fala assim, então, fizeste o céu dos céus, todo o seu exército. Eu acho que aí talvez entra também essas questões, não só os pássaros e os seres que voam, mas esses seres celestiais, todo o seu exército, né? A terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Cara, isso é muito lindo. Bom. Isso é muito lindo. E essa ideia de que Deus sustenta todas as coisas, né? Tu conserva todas essas coisas com vida. Deus, ele é o autor da vida, né? Então, Amém. fora de Deus não há vida. Amém. Ele é quem sustenta todas as coisas. Muito bacana. Queria olhar com vocês, então, desmistificar um pouco algumas coisas que a gente escuta hoje nessa modernidade de que a ciência anula Deus, a palavra de Deus contraria a ciência, mas que, na verdade, o que a gente vê historicamente é que grandes cientistas do passado e contemporâneos, e aí eu coloquei o nome de alguns deles, na verdade, eles entendiam que fazer ciência significava descobrir mais de Deus. Porque existe um Deus racional, inteligente, que propôs leis no universo e a gente pode, então, usando esse raciocínio que Deus deu para nós, descobrir essas leis. Então, eu descobri a gravidade, eu calculo lá a aceleração, a massa, tal. Isso, estou falando de física, mas tem química, biologia, enfim. E aí tem o nome de alguns deles aí, Galileu e Kepler, né, que na astronomia, né, na astrofísica, Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Mendel, caras, Newton e Faraday na parte elétrica, Pascal e Boyle, caras também na área da física. Mendel e Pasteur na biologia e Pasteur na química, né? E eu coloquei 4 caras contemporâneos aí para a gente não esquecer. Francis Collins, que ele foi chefe do projeto Genoma, né? E ele, a história, se eu não me engano, é que ele era ateu e no decorrer, ou era apenas um teísta, ele acreditava numa agnóstico. um agnóstico. Talvez exista um Deus. E no decorrer do projeto Genoma, quando eles decodificaram, ele falou, cara, só pode ter um criador por trás disso. A afinidade, enfim, a sintonia e como as coisas se ajustam, a complexidade, como as coisas se ajustam de uma maneira que permite a vida. E esse cara, ele é cristão, Francis Collins, um Ben Carson, que ele foi até um pré-candidato ao governo dos Estados Unidos, mas não é essa a história dele, mas da tanta importância que ele ganhou, ele é um neurocirurgião pediátrico, ele fez uma cirurgia sensacional de 22 horas, que ele separou gêmeos siameses, né? E os gêmeos seguiram com uma vida, uma qualidade excelente, ele foi um cara que topou fazer a cirurgia, ele conseguiu fazer, ele é um cristão, e ele se tornou muito famoso por isso, ele é bem respeitado. Alistair McGrath, que é um cara que tem 2 doutorados, 2 pós-doutorados, ele é um cara muito forte na área de apologética. Até depois eu vou pegar um livro ali, talvez, para mostrar para vocês, mas não sei se vai dar, porque está na outra sala lá. Mas é muito legal. A gente está numa catacumba aqui. A gente está num porão aqui. Então, o Alistair McGrath e o Marcus Eblin, que é um brasileiro muito legal na área da química, ele tem prêmio Templeton, ele tem prêmio nacional de ciência e tudo mais, de química, é um cara muito, muito legal também. Até fazendo um comentário assim sobre essa criou-se talvez uma falsa ideia de que a fé e a religião não se conversam mais. E é curioso porque a grande maioria dos prêmios nobres da história da humanidade são, a grande maioria, cristãos ou judeus. Se somar os dois, eu acho que em torno de 85% são cristãos e judeus. Porque acho que é muito daquela ideia de que toda verdade é verdade de Deus. Exatamente. Então, se eu descubro uma verdade da natureza, é porque Deus instituiu aquela verdade, Boa, né? Muito legal, com certeza, isso é muito legal. E é o que, a frase que eu coloquei do Johannes Kepler ali, né? O principal objetivo de todas as investigações do mundo exterior deveria ser o descobrir a ordem racional nele imposta por Deus e por ele revelada na linguagem matemática. Então ele vai para essa área da matemática, ele calculava os planetas, os dias, as distâncias e como a geometria também, tudo nisso. Então ele era um cara muito, muito inteligente. Tu imagina, ele é de 1571. Muito bom. Então, muito louco. Ele já sabia que a Terra não era plana, inclusive. As leis a gente usa, na engenharia, a gente usa as leis de Kepler. Tá. É interessante. Sim, muito bom. Isso, legal. E o cara é um cristão. Massa.
Isso é muito bom. Muito bonito, muito bonito. Roubei do Alistair McGrath aí 8 indicadores de fé, roubar-te-lei, né? Mas é do livro dele, inclusive, e eu achei muito interessante, porque ele vai olhar para a natureza, para a criação, inclusive o homem como parte da criação, né? E ele vai destacar 8 indicadores de fé. 8 elementos, 8 situações, 8 contextos que a gente pode observar na criação como um todo, que apontam realmente para algo sobrenatural, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferenciação, né? Para onde que a natureza aponta, se ela aponta para Deus bíblico, se ela aponta para uma divindade, qual a diferença disso. Vamos falar sobre um pouquinho mais a Bíblia, para onde que a Bíblia aponta. Mas eu achei legal esses 8 indicadores de fé, acho que vale a pena compartilhar com vocês aí, de forma breve. E a primeira que ele coloca é a criação, né? Dizendo que o universo teve um início, algo que a Bíblia já fala há muito tempo, mas que as pessoas não sabem, mas até um pouco antes do ano de 1920, pelo que eu pesquisei ali, eles entendiam os cientistas entendiam que o universo era eterno, que o universo tinha sempre existido. E aí, com o desenvolvimento da teoria do Big Bang, eles chegaram à conclusão de que não, o universo teve um início, né? E esse início é o Big Bang, segundo a teoria mais aceita na academia. E aqui eu não quero nem discutir se é o Big Bang ou se é uma geração espontânea a partir do relato bíblico, ou se você quer tratar o relato bíblico mais como não literal, mais poético, mas o fato é que teve um início. E isso é sensacional. Isso é muito lindo. Eles chegaram à conclusão de que o universo teve um início. Algo que a Bíblia já dizia, né? E na filosofia a gente vai discutir, né? Tudo que tem um início tem uma causa, né? E aí, então esse é um dos indicadores de fé que o Alistair McGrath aponta para a gente pensar em algo sobrenatural, algo além de nós mesmos, algo além da própria criação, né? Ele vai colocar, então, uma sintonia fina, que é um universo projetado, milimetricamente projetado para a vida, né? Questão de temperaturas, de pressão atmosférica, de condições climáticas. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol ou um pouquinho mais distante, a vida não seria possível. E a forma como os planetas e as estrelas orbitam e gravitam e não colidem, e não, né? Nenhum meteoro chega na Terra, né? Já chegou, talvez um tempo e tal, mas é impressionante como, a partir do momento que a história é escrita, não existe nenhum relato de que a vida foi extinta por causa de uma catástrofe a vida toda, né? Então, isso é muito legal, vendo como Deus proporciona, segundo essa interpretação do Alistair McGrath e a nossa, né? Deus proporciona a vida através da sintonia fina de parâmetros que Deus colocou no universo, né? Parâmetros que a gente encontra na natureza, né? Muito bom. Ele coloca a questão da ordem, que o universo é regido por leis, né? Leis que a gente pode descobrir, como a gente comentou na questão dos cientistas, né? Cristãos. Então, existe uma ordem, existem leis que regem o universo. Isso, então, aponta para um criador racional que criou essas leis. Porque onde a lei, há um legislador, ele vai dizer, né? E faz todo sentido, né? Muito bom. Questão moral, por que o certo é certo e o errado é errado? A gente tem que se perguntar isso, né? Porque se a gente tira Deus da jogada, como tem sido feito, a sociedade não se sustenta, que é onde Nietzsche chegou. Ele é um pouco mal interpretado, mas ele de uma forma hiperbólica chega nessa conclusão, ó, o super-homem é aquele que não está submisso às leis morais, ele faz o que ele quer, ele faz tudo segundo a sua vontade, porque ele não está debaixo de mais nada, ele está acima de todas as coisas, então ele é um super-homem. E você só consegue chegar nesse super-homem, ele usa esse termo, se você de fato tirar as leis morais. Então eu posso tudo, não é certo, não é errado eu tomar uma mulher, não é certo ou errado eu fazer mal a alguém, porque isso é de acordo com a minha conveniência, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, não existem leis morais, entendeu? Então ele vai dizer que não, existe lei moral. Em qualquer cultura, assassinar é errado, tirar a vida por motivos banais. Em qualquer cultura, a traição não é bem aceita, ela é mal vista, né? Você trair a confiança de alguém, você ser desonesto com alguém, você mentir. Isso demonstra que há um padrão de leis morais na criação, né? Sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. C.S. Lewis vai trabalhar isso no Cristianismo Puro e Simples de uma maneira muito profunda. Legal. Até tem aquela ideia de... Agora eu não lembro qual é o pensador, que acho que vem mais essa ideia existencialista, assim, que é de... o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Quem corrompeu a sociedade? Quem corrompeu a sociedade, né? Quem criou a sociedade? Então, essa ideia de que, cara, a gente falando sobre criação, assim, Deus nos dá a capacidade de criar coisas, inclusive organizar a sociedade, organizar seres humanos numa estrutura, criar leis, mas o pecado ele é tão visceral, ele é tão contaminante que a nossa sociedade acaba se contaminando. Está dentro de nós, né? Então não tem como não, né? Que bom que tem uma solução para isso. Amém. Glória a Deus. Por Cristo Jesus, que nos libertou da lei. Amém. Do pecado. Aleluia. Vou começar a chorar aqui também. Hoje eu vou chorar. Vamos que vamos. Desejo, então, ele aponta esse quinto elemento, que é um instinto por significado e propósito. Todo ser humano tem dentro de si, parece que ele foi criado para algo mais, sabe? Do que viver essa vida
de correr atrás das coisas, enfim, de correr atrás de prazeres, correr atrás de dinheiro. Tem tudo a ver um pouco com o que o Maurício... Tudo a ver não, né? Tem um pouco não, tem tudo a ver com o que o Maurício tem... A série que o Maurício tem falado, né? Uma Muito vida bom. para além de nós mesmos, né? A gente... prazeres, posses, poderes, a gente viveu uma vida em busca disso, simplesmente, né? Deturpando aquilo que Deus deu. Mas, na verdade, Deus colocou essas coisas no nosso coração por um propósito, um significado maior. Todo ser humano encontra isso dentro de si. E ele fala que esse é mais um dos indicadores de fé, né? Deixa eu fazer só um parênteses da pregação do Maurício. Por favor. Não, eu acho disso que a gente está fazendo aqui agora com o catecismo, assim, eu tenho percebido e eu tenho me alegrado muito, assim, de que a gente está dando esses próximos passos como igreja. A gente está mergulhando em coisas mais profundas de quem Deus é. E essa série que o Maurício tem trazido para a gente, o que a gente está tentando fazer aqui no catecismo, é um reflexo disso, assim, de que a nossa igreja, primeiro, a gente está com fome de mais de Deus. Sim. E a gente está respondendo a isso, assim, e essas duas pregações do Maurício têm ecoado muito na minha mente, o que a gente tem discutido aqui fica ecoando na minha cabeça ao longo da semana, e eu estou muito feliz, assim, muito Sim, feliz mesmo. Muito feliz. É sensacional. É lindo ver o que Deus tem feito, né? O sexto ponto que o Alistair McGrath coloca para nós é a beleza, né? Cara, não tem como a gente não olhar para a criação e não ficar espantado. Você pode não chegar à conclusão de que há um criador por trás, mas você não tem como ficar embasbacado, diriam alguns, ou estupefato. Tem uma história muito boa com estupefato. Eu estava na fila para falar com um professor de seminário, e aí tava uma outra guria para falar com ele ali na sala de aula, e o nome dele era Paulo. Aí, Paulo, eu queria talvez conversar contigo essa semana, ver se tu tem um horário na tua agenda, eu sei que a tua agenda é muito estupefata. Aí eu e o outro brother atrás, a gente seguramos, acho que ela quis dizer cheia, né, tal. Aí quando ela saiu, meu amigo chegou junto assim e falou: Paulo, tua agenda tá um pouco assustada, espantada, o que tá acontecendo com ela? Cara, ele deu risada assim. Mas enfim, aí eu aprendi a elaborar melhor o significado da palavra estupefato. Mas enfim, todos nós... Não, amanhã eu vou usar, tentar encaixar em alguma frase. A palavra da semana, né? Palavra da semana. Pô, todos nós ficamos maravilhados com a natureza. Seja alguém ateu, seja um cristão, seja um hinduísta, um budista, um muçulmano, mas todos se espantam com a beleza, com a maravilha da criação. Não tem como, não tem como. Relacionalidade. Então, nós somos criados para relacionamentos, já passei outra aí, isso é muito claro, né? Nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros, né? Bebês que não têm contato visual com seus pais, que não têm esse contato de pele, eles se desenvolvem com problemas neurológicos, pessoas que se isolam da sociedade e tudo mais. Então, nós somos seres relacionais, isso é indiscutível. Isso tem a ver com a Trindade. Deus é relacional. Exatamente. Então, nós somos criados para nos relacionar conosco, uns com os outros e com Deus, né? Eternidade, diferenciando um pouco da questão do desejo, né? A questão de propósito e significado, a eternidade é que nós temos esse senso também de que de perpetuar a nossa vida, né? Todo mundo tem de ser jovem para sempre, de viver para sempre. Da onde vem isso, né? Lá em Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então, esses 8 indicadores de fé que a gente encontra na criação, naquilo o que mais Deus criou, são indicadores bem interessantes. Tu falou que tu tirou isso de um livro? Sim. Tu sabe o título do livro? Se você digitar Apologética, Alistair McGrath, vai aparecer. Ele tem vários livros de apologética, mas é um com a capa bege e marrom. Mas os outros têm outros nomes, não tem apologética propriamente escrito. Esse é um que tem apologética no título. Não, porque alguém perguntou aqui no chat, mas depois eu mando no grupo do WhatsApp. Vamos mandar. Então, eu queria conversar com vocês mais um pouquinho de criação, e esse é um conceito de 2 livros que há indícios disso já em Agostinho, lá no século IV, né? Mas provavelmente quem desenvolveu e popularizou mais isso foi um cara chamado Francis Bacon, que ele é anterior àqueles caras que eu coloquei, aqueles cientistas que eu coloquei, porque ele fala justamente que Deus se revela através de 2 livros, que o primeiro deles, então, tem a ver com a revelação especial e específica, que é a Bíblia, e com Jesus. Jesus está dentro da Bíblia, né? Aquilo que a gente pode saber de Jesus está contido dentro da Bíblia, mas Jesus revela quem Deus é através da Bíblia. Então, essa é a revelação especial e específica, o primeiro livro de Deus. E o segundo livro de Deus que ele vai falar, que é a revelação geral ou natural, que tem a ver com a natureza. Ele coloca ali também história e consciência, porque quando a gente olha para a história, olhando para a história bíblica, para um Deus soberano que conduz a história, a gente enxerga que a história ela é cíclica, né? Deus está conduzindo a história, ela é cíclica num certo sentido, né? Mas ela ela se repete, mas ao mesmo tempo ela está caminhando para um fim, para um destino, para um clímax, né? Não há nada novo debaixo do sol, mas as coisas têm se agravado, as coisas têm sido transformadas e há um clímax na história, né? Todo mundo aguarda um fim do mundo, seja
pela natureza, por alguma coisa, tal. Todo mundo fala sobre isso, o sol e tudo mais. E então ele fala que a história faz parte dessa revelação geral ou natural e a consciência humana, e o que a gente tem mais visto hoje aí, que é a questão da natureza, né? E aí eu destaquei 2 versículos para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão da natureza, que é o Salmo 19, de 1 a 6, e o Romanos 1, de 18 a 23, né? A gente vai então olhar um pouco mais essa questão da revelação geral, né? Fazendo um contraste com a revelação específica. Muito bom. Então, revelação específica é a Bíblia e a pessoa de Cristo. Exatamente. Que, né, Deus revelado na pessoa de Cristo. Sim. E a gente está falando da Bíblia, que é a palavra de Deus que a gente tem acesso. Isso. Mas a gente está dizendo, então, que também a natureza, que a história, as coisas criadas, elas também devem fazer obrigatoriamente a gente pensar, não necessariamente em Deus como a gente entende o Deus da Bíblia, mas que, cara, não é possível que não tenha um ser superior, um Deus. Essa diferenciação é importante porque quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de a pessoa de Deus, Jesus vai falar, quem vê a mim vê o Pai. Né? Então, quando a gente quer conhecer a Deus na sua totalidade, dentro da nossa limitação humana, a gente olha para Jesus, a gente olha para a Bíblia, Deus se revela especificamente ali na Bíblia. Mas, como tu bem disseste, Deus também se revela... Conjugando os verbos... Conjuguei, né? Nossa, bonito, muito né? bem. Não, mas é coisa de gaúcho isso, é o convívio aqui com vocês. Nossa, tu disseste, como tu bem disseste. Vou usar uma mesóclise aqui, uma próclise, uma ênclise, sei lá o quê. Mas como tu disse, tá ótimo. A natureza também revela aspectos desse Criador, mas, de novo, ela não é específica, né? Ela não aponta para o Deus da Bíblia, ela não aponta para o Yahweh, para o Jeová, ela não aponta para a Trindade, ela aponta para um Criador, né? E sim, atributos desse Criador são manifestos na natureza. E a gente vai fazer uma brincadeira no final para a gente entender um pouquinho como que a natureza revela. Vou falar de 2 atributos só, mas é bem isso, é importante a gente fazer a distinção. Uma pessoa olhando a natureza, ela não vai chegar à conclusão, eu preciso me arrepender dos meus pecados e Jesus morreu por mim na cruz. Não, essa conclusão ela só vai chegar tendo acesso à revelação especial, à revelação específica, que é a palavra de Deus. Por isso é importante a gente pregar o evangelho. Legal. Mas todo mundo, em qualquer lugar do mundo, pode chegar à conclusão de que existe um Deus criador e que há algo mais. O que Deus vai fazer com essa informação? Como que Deus vai se revelar para essa pessoa? A gente não sabe. A gente tem muitos casos de pessoas, principalmente em países onde não tem acesso às escrituras, à Bíblia, como países hinduístas e muçulmanos, países de perseguição, de pessoas sonhando com Jesus. Cara, isso não tem explicação, isso é muito louco. As pessoas, elas têm acesso à revelação geral, chegam à conclusão de que há um Criador, e Deus faz do jeito que ele quiser. Ele se revela para as pessoas como ele quer. Costumeiramente, ele usa a Bíblia, né? Mas ele pode fazer com que a pessoa sonhe com Jesus. E, cara, Jesus, então, é o Filho de Deus. Cara, eu não sei. Deus faz o que ele quer. Claro. Óbvio, né? A gente tem que pautar sempre pelas Escrituras, mas as Escrituras não falam que não é possível alguém sonhar com o Cristo, né? E ali entender, receber uma revelação de Deus de que ele é o Salvador. Né? Isso é muito claro nas Escrituras, então isso não é contrário às Escrituras, a pessoa entender que Jesus é o Salvador, porque a pessoa não pode dizer que teve uma revelação que é contrária às Escrituras. Aí é um problema, né? Mas então a gente vê isso, pessoas que descobrem um Criador e então Deus de alguma maneira se revela a elas de forma específica através do Filho. Ele é quem traz a salvação, né? E o arrependimento dos pecados. Mas deixa eu entrar nesses 2 versículos que o nosso tempo urge. Lá em Salmos 19, de 1 a 3, e esse salmo, a poesia dele é belíssima, vai dizer assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Mas olha só, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. E aí ele faz uma poesia sobre o sol muito bonita, é um salmo de Davi esse. Ele vai dizer, aí pôs uma tenda para o sol, como se o sol então se escondesse numa tenda no pôr do sol, né? Que é como um noivo que sai de seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer todo o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Ou seja, quando a gente contempla o sol, toda a beleza da criação, e ele fala do sol, porque não tem como não ver o sol, né? Não tem como a gente não negar o Criador. Quer dizer, não vou dizer que não tem como, porque a gente vai ver em Romanos que ainda assim as pessoas negam a existência do Criador. Essa é uma parte muito triste, mas a Bíblia ela é muito verdadeira, né?
Mas essa poesia de Salmo 19, ela é fantástica, né? Falando da natureza. Sem palavras Deus fala. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Os salmos, eles são, assim, extraordinários. Assim, eu tenho meditado bastante em cima dos salmos, e tem um salmo que ele acho que também faz sentido nesse contexto, que é o Salmo 104. Todo mundo fala, tem o Salmo 23, o Salmo 90, mas o meu salmo favorito é o Salmo 104, que fala sobre como o Espírito de Deus sustenta toda a criação. Fala que os passarinhos encontram O casa pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, é esse? Eu acho que é esse. Cara, sim, Que sim. não, o ébano, os cedros do Senhor, eles são bem regados, e aí nos cedros os passarinhos encontram casa, ninho. Cara, muito lindo. É incrível. Jesus vai dizer, né? Os pardais têm alimento. Os lírios do campo se vestem muito mais do que Salomão pode se vestir no seu esplendor e na sua riqueza. Quanto mais a vocês, né? Deus não vai cuidar e não vai sustentar, né? Amém. Cara, isso é muito lindo, né, cara? Então a natureza é fantástica. Em Romanos 1, vamos passar para o próximo. E aqui eu quero ler com vocês, se você puder abrir. Estou com a minha Bíblia aqui. A Bíblia que é um tijolo, né? É um tijolo, Uhum. Eu até nem vou pegar a minha aqui, que eu fico até envergonhado. Estou mais acostumado com ela aqui já, então. Romanos 1, a gente vai ver do 18 ao 23, que vai falar que mesmo havendo toda essa criação fantástica, esses 8 indicadores de fé que a gente viu, e talvez a gente possa levantar outros ainda, né? Ou subdividir aqueles, enfim. Mas ainda assim, as pessoas, muitas delas, contemplam a natureza e dizem não a Deus, né? E, inclusive, há um provérbio que vai dizer, o tolo diz no seu coração, não a Deus. É um provérbio isso, né? E acontece, né? Vamos ler aí, Romanos 1, de 18 a 23. Diz assim, deixa eu puxar aqui para mim que vai ficar melhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Que verdade que é essa, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, eles suprimem essa verdade, eles negam essa verdade, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível e às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, eles trocam a natureza pelo Criador. Eles olhando para a natureza e falam, uau, que lindo isso, devem ser Deus. E aqui eles falam, né, de trocar, e a gente vai falar dos ídolos e tudo mais, mas o homem coloca a si mesmo como um Deus, né? Esse é que é o ponto da modernidade hoje, né? Esse antropocentrismo. Isso influencia as pregações, né? A gente vê hoje pregações extremamente antropocêntricas, que vão falar que você é importante e que você não sei o quê. Nós somos importantes, mas pelo que Deus colocou em nós. Então, é Deus que importa nessa situação, não nós, né? E o homem faz isso, ele troca. Ele contempla a criação e, ao invés de glorificar o Criador, ele glorifica a si mesmo e glorifica a criatura, as outras criaturas. Esse texto, ele é um texto pesado, assim, Sim. se a gente for parar para pensar, né? Que muitas vezes ele é utilizado de forma errônea, às vezes pela igreja. Porque pode passar a impressão de um Deus que, depois a gente segue lendo ele, de um Deus que deliberadamente quer ver essas pessoas fazendo isso, e aí ele quer se afastar dessas pessoas e empurrar elas. Na realidade, é um movimento contrário. As pessoas têm todas as chances de se conectar com Deus, e Deus está o tempo todo tentando se revelar, inclusive através da natureza, e das pessoas deliberadamente no seu coração decidem dizer não a Deus, ou não é esse Deus, a criação são deuses. E aí Deus fala, tá, então vocês querem se afastar de mim? Então, tudo bem. Então, se afasta. E aí Deus fala, ele libera essas pessoas para viverem o que o coração delas querem. Sim. Mas nem esse é o assunto que a gente Não, mas eu acho que é legal a gente pensar isso, que é um exercício de você ir negando constantemente, por diversas vezes, como que ciclicamente, você vai negando, até que chega um momento que parece que a pessoa não enxerga mais. Ponto de não retorno, há mais assim, não há um ponto de retorno.
Então isso é muito triste isso, mas a natureza revela, né? E aí eu destaquei 4 pontos, né? Que Deus se revelou e ele se revela, porque Paulo está falando que Deus continua se revelando através da natureza, então não só diz respeito à criação lá no Éden, antes da queda, mas hoje também. Deus revela o seu eterno poder e a sua divindade, ou seja, há um poder superior, há um ser divino que a gente tem que constatar na natureza, é constatável na natureza, Deus vai dizer, né? A palavra vai dizer, e a humanidade rejeita por seu pecado, né? E ela então troca o Criador pela criação. E é o que a gente faz, né? Sim. A gente troca o dinheiro, a gente troca o Criador pelo dinheiro, a gente troca o Criador por prazeres, por sexo, a gente troca o Criador por poder, é o que a gente tem por coisas criadas, né? Por coisas criadas. Que Deus criou pra gente usufruir de forma boa e a gente Perfeito. inverte as bolinhas. Exatamente. E eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, então, para a gente encerrar, pensando nessa ideia de Deus revelar o seu poder e a sua divindade. Como que a gente poderia entender o conceito de eternidade se não houvesse o tempo, né? E é engraçado que os cientistas que vão defender a teoria do Big Bang, eles falam que o tempo foi criado a partir da explosão do Big Bang. Então, ou seja, se há um Deus por trás disso, nós queremos que há, não importa se você é um evoteísta ou se você é um criacionista, um design inteligente, enfim, há um criador por trás e o tempo começou a existir quando esse criador fez assim, né? Isso é muito legal, deu start. E a beleza é que a gente hoje enxerga com a nossa vida, a gente sabe que há um passado, há um presente, há um futuro, e ainda que a gente não consiga entender completamente essa questão da eternidade, a gente, então, existe de alguma forma algo que é superior ou está fora do tempo, né? Isso é muito louco, a gente conseguir meditar, refletir isso através da filosofia, enfim, e olhando para a palavra de Deus, claro, e compreender que a eternidade, ela é de alguma forma acessível ao nosso conhecimento, porque a gente sabe contar o tempo, porque existe o tempo. Né? Então, o tempo, passado, presente e futuro, revela um Deus eterno, que está além do próprio tempo. Né? Que é a criação dele também. Que é a criação deles também. Nós não temos uma eternidade passada, mas nós temos uma eternidade futura. Né? Nós tivemos um início, Deus não teve, mas nós tivemos um início, mas nós não teremos um fim. Né? A nossa alma, nosso espírito, ele é eterno. Né? Vai estar para sempre com Jesus. Amém. Glória a Deus. E a segundo ponto que eu destaquei é uma brincadeira, a gente vai brincar com alguns números agora, que diz respeito à grandeza de Deus, porque a gente pode se perguntar, Tavinho, Deus é grande? E aí tu vai me dizer, cara, Deus é grande. Quanto Deus é grande? Quão grande? Quão grande é Deus? E aí, cara, Deus é muito grande. Mas não tem palavras para expressar o quão Deus é grande. A gente viu lá no início, né? Não há louvores e bendizeres que possam representar e dizer quem nós não tem palavras para isso. E Deus coloca na criação, então. Vocês querem saber quanto que eu sou grande? Eu vou mostrar para vocês o quanto que eu sou grande. Olha só que legal essa brincadeira aqui. Da Terra para o Sol são 150 milhões de quilômetros, tá? E tá a distância da Terra para o Sol. A distância da Terra para o Sol, exatamente, a distância. Tá ali em números, né? Tem algumas boas casas de zeros ali, né? Então vamos lá. Da Terra para outra estrela mais próxima, né? O Sol é a estrela mais próxima, a gente não pode esquecer disso. Mas a outra estrela mais próxima é a estrela Alfa Centauro, que está a 40 trilhões de quilômetros, tá? 40 trilhões de quilômetros. E tá lá em números isso, tá bom? Olha quantos zerinhos tem aí, né? A gente tá falando de universo, é como se estivesse dobrando a esquina, né? Exatamente. Vou dobrar a esquina, é isso. Não chegar à estrela mais próxima, eu vou dobrar a esquina. É impossível. Né? E agora o cálculo começa a ser feito em anos-luz, que é quantos quilômetros seria possível percorrer andando na velocidade da luz. Então, o ano-luz não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância. Né? E aí ele começa a calcular em ano-luz, porque zeros você não consegue mais escrever isso. Vai ficar uma eternidade escrevendo zeros. Não cabe numa folha. Exatamente. E como é que, um parênteses, né? Como é que, mal e porcamente, eu vou explicar como eles calculam isso, né? Então, eles jogam um telescópio, antes era o Hubble, agora tem o James Webb, eles jogam para um lado da galáxia, jogam para o outro, eles atingem um ponto de luz lá, que é uma galáxia ou uma estrela, e pelo decaimento do infravermelho, a tonalidade, de novo, eu posso estar um pouco equivocado nos meus termos aqui, mas do que eu estudei é isso, tá? Ou mais ou menos isso, eles conseguem calcular que distância que tá, né? Porque ela estava emitindo uma certa luz, essa luz vai mudando de acordo com o tempo, então eles conseguem calcular. Olham para um lado, olham para o outro, e eles calculam, então, as distâncias, né? Então, o próximo aí, ó, o diâmetro da Via Láctea. Então, a estrela que está na ponta da Via Láctea, a outra estrela que está na ponta da Via Láctea. A galáxia que nós estamos, né? E aí ele calcula... A galáxia nós estamos lembrando de Star Wars agora. Uma galáxia muito distante. O Franz vai pirar, né? Beijo, Franz. Aí, então, ó, de uma ponta a outra da nossa galáxia, Via Láctea, são 100 mil anos-luz. Então, são 100 mil anos viajando
na velocidade, 100 mil anos-luz, desculpa, já confundi aqui nos termos, mas é um 100, ano... 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Isso, 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Que Obrigado. corresponde a esse 23... Esse pequeno número aí. Trilhões, bilhões, zilhões de quilômetros. Centenas, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões? Nem sei dizer, quadrilhões. Enfim, nem E sei o dizer resto isso. eu não sei mais falar. E o resto é Deus. O próximo, então, para finalizar, de uma ponta a outra do universo, 93 trilhões de anos-luz. Mas como assim? Eles sabem onde o universo termina? Não, eles conseguem criar telescópios cada vez mais potentes que conseguem enxergar cada vez mais longe. Sim. O próximo telescópio, depois do James Webb, sei lá quando que vão fazer, vai conseguir enxergar um pouco mais longe. Eles vão enxergar que o universo é um pouco maior. Uhum. Isso é que a gente consegue enxergar o máximo hoje, né? O máximo hoje, isso que é louco. Então, assim, a gente não sabe o tamanho do universo. Da mesma maneira que a gente não sabe o tamanho de Deus, né? E aí, esse é o tamanho do universo até o momento que eles conseguiram detectar. E essa foto é a foto mais nova do James Webb. E eles pegam esse conjunto de poeira cósmica e galáxias e estrelas que estão sendo criadas, estão se formando, né, se juntando, e outras que estão deixando de existir. E é legal que parece uma mão isso daí de alguma forma, né? É muito louco isso. E essa é a foto mais atualizada dessa região que o James Webb conseguiu tirar. E esse é o tamanho do universo até o momento. Muito bom. E aí eu lembrei do versículo, que é o próximo slide, que diz assim, está lá em Isaías 40:12, que pergunta: quem tomou a medida dos céus a palmos? Então existe um Deus que com a sua mão, ele sabe contar o tamanho do universo. Amém. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. E o mais lindo de tudo isso é que a Bíblia fala que Deus nos tem na sua mão. Ele nos sustenta, nos conduz, nos protege na sua mão. Esse é o tamanho da mão de Deus. Esse é o tamanho do universo, esse é o tamanho da criação que revela esse Deus. E, cara, não tem como não ficar abismado com isso. Não tem como não ficar abismado com isso. É muito lindo, é muito lindo. É muito lindo. E esse mesmo Deus, criador de todas as coisas, de um universo que sabe-se lá o tamanho dele, é o mesmo Deus que nos sustenta pela sua mão e que habita em nós e que se revela para nós e que, se a gente quiser, vai se revelar cada vez mais, né? Amém. Amém. Muito bom. Amém. Ora por nós, Gui. Amém. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua criação, porque a gente consegue ter um vislumbre de quem o Senhor é, Deus. Amém. E obrigado porque mesmo sendo tão grande, tão infinito, tão poderoso, Deus, o Senhor escolheu nos salvar. O Senhor escolheu habitar dentro de nós, Deus. O Senhor oferece perdão, o Senhor tem graça, o Senhor tem misericórdia, Deus. A gente não tem palavras, Deus, como Neemias diz lá, como os salmistas dizem, não há palavras para descrever, Deus. Deus, tudo que a gente possa fazer é insuficiente para te agradecer, para te glorificar, para te bendizer, Deus. Amém. E eu clamo por misericórdia. Eu sei que ela existe e ela é perene na nossa vida. Nós tivemos um encontro com Cristo, Deus, mas eu continuo clamando por ela, Deus, porque se não for ela na nossa vida, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos sustenta, nos protege, nos conduz, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente pode confiar nisso. Amém. Nos ajuda a contemplar a tua criação sempre e dar glórias a ti, Deus, e enxergar o Senhor por trás de tudo isso. Amém. Muito obrigado. Te Amém. agradecemos e te louvamos no nome do teu Filho Jesus, que possibilita tudo isso. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Gui, muito obrigado. Tamo junto, Amém. cara. Foi extraordinário. Quase chorou. Eu vi a lagriminha aqui, chorei. ó. Eu vi a lagriminha. Segurei. Gente, vou parar a gravação aqui.